Bom dia, meus irmãos. Vocês estão felizes? Com Cristo a gente está sempre feliz, mas hoje a gente está um pouquinho mais animado. Feliz a gente sempre está. Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 8. A gente vai ler hoje do versículo 5 ao versículo 13. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Obrigado. Antes da gente ler, deixa eu contar uma história. Primeiro, agradecer, inclusive, aos irmãos que oraram. Na semana passada eu comentei que meu avô estava internado. Graças a Deus ele já recebeu alta essa semana. Obrigado a você que dedicou um tempinho de oração lá por ele. E meu avô, ele é sapateiro. Se você não sabia aí, é o melhor sapateiro do Rio. Não estou aqui fazendo propaganda, mas é o melhor, com certeza. São mais de 70 anos, eu acho, na profissão. Ele está com 84, começou mais ou menos aos 10. Então você imagina que o cara tem muito tempo de experiência. E nesse episódio que a gente estava lá no hospital, no dia que eu fiquei lá com ele já agoniado, já estava lá uns 2, 3 dias, não sei, querendo sair, querendo ir embora. E ele começava a falar assim: cara, tira esse acesso aqui, eu já estou bom, cara, eu posso ir embora. Por que estão me prendendo aqui ainda? Deixa eu ir embora, eu quero ir embora. Tal. Eu tentava ali com calma, eu vou, fica calmo. O médico que sabe, assim, a gente tem que esperar o que ele vai dizer, A hora que ele falar que a gente vai embora, vamos tentar ali. Então eu tentava ir acalmando ele ali, tentava ir explicando para ele. E eu lembro que eu falei com ele assim: vô, por exemplo, o senhor é sapateiro. Se o senhor está lá consertando um sapato, você que é o especialista, eu não posso dar pitaco porque é você que entende daquilo. Mesma coisa o médico. O médico é que estudou para isso, é ele que tem autoridade para poder falar quando que a gente vai embora, quando que a gente fica, se o exame está bom, se o exame está ruim. Então eu fiquei tentando acalmar ele ali nesse sentido. Mas a verdade é que não é só o meu avô que passa por isso. A gente, diversas situações da nossa vida, também passa por situações semelhantes, onde a gente questiona talvez a autoridade que entende sobre o assunto e a gente acha que a gente é que tem a resposta. Talvez você já ficou em algum consultório esperando, e demorando, e a gente fica agoniado, a gente fala: cara, mas é só um exame de sangue, como assim? 4 horas para sair um exame de sangue, não é possível. Talvez a gente está na fila do banco, e aí esperando lá. Meu Deus, mas é só contar um dinheiro. Por que a pessoa demora tanto e tal? Mas a pessoa está lá, porque faz parte do procedimento, sei lá, contar 3 vezes, enfim, coisas desse tipo. Então a gente também passa por situações dessas. E refletindo sobre esse texto, refletindo sobre essas coisas, eu percebi que muitas vezes a nossa fé ela está ligada à nossa concepção de autoridade. Em que sentido? Se eu contrato um pedreiro para fazer uma reforma na minha casa e eu não entendo absolutamente nada de obra ou de engenharia que seja, o que ele fala eu vou ter que acatar, porque eu preciso ter fé naquilo que ele está falando, naquilo que ele vai fazer, de que é a coisa certa, porque eu não entendo e ele é o especialista. Se eu vou num médico, é ele que fala o resultado e eu não entendo nada de medicina, então eu preciso ter fé naquilo que ele está falando ali. Então, na maioria das vezes, se a gente parar para analisar, a fé está diretamente ligada ao contexto, ao conceito de autoridade que a gente tem sobre aquela questão. E o texto que a gente vai ver aqui hoje, ele traz um pouco disso para a gente. A gente vai ver aqui como que é importante, como que a concepção de autoridade que alguém teve moldou a fé que essa pessoa tinha. A gente vai ver aqui que foi o reconhecimento da autoridade de alguém que fez com que o próprio Jesus falasse para aquela pessoa que aquela fé era uma fé diferente, que nem toda a nação de Israel tinha uma fé como aquela, nesse texto que a gente vai refletir um pouquinho aqui nessa manhã. Então, vamos para o texto, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar. Senhor bendito, te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça em nossas vidas, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que ilumina as nossas mentes, que nos capacita, Senhor, a ouvir, praticar e viver a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito, pela tua misericórdia, aplique em nossos corações o que vai ser falado aqui nessa manhã, que o Senhor me use como sua boca, Senhor, como voz, Senhor, para a tua igreja, para o teu corpo, e que nós sejamos edificados pela tua santa palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Bom, então, contextualizando, a gente está seguindo a série de exposições em Mateus. Na semana passada, a gente voltou nessa série depois de um tempinho, e aqui a gente está num momento imediato após o Sermão do Monte. No capítulo 7 termina o Sermão do Monte. No capítulo 8 a gente viu que Mateus, na sua estruturação do texto aqui, ele separa do capítulo 8 ao versículo 9 ali 10 milagres, com o objetivo, com o propósito de provar que aquele homem que falava com autoridade, que ensinava com autoridade no Sermão do Monte, que as multidões que estavam ali se admiravam com eles, ele também tinha não só autoridade para falar, para ensinar, mas para fazer. Então aqui, nesse bloco que a gente está vendo um Jesus muito milagroso, um Jesus muito prático, fazendo muitos sinais e maravilhas, principalmente no que diz respeito à cura. A gente viu na semana passada a cura do leproso e hoje a gente está aqui vendo o caso do centurião, que chega a Jesus pedindo em favor do seu servo. E o texto começa no versículo 5, dizendo que Jesus, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Então a gente vê aqui um contexto que Jesus continua a sua caminhada, continua a sua peregrinação e chega em Cafarnaum, que é quase uma base de operações, é quase um quartel-general de Jesus enquanto ele estava na Galileia. Nesse período que ele fica ali, muitas das coisas acontecem em Cafarnaum, e Cafarnaum não seria só uma cidade importante para Jesus, mas também era uma cidade provavelmente importante para o Império Romano, visto que existia ali um centurião. Centurião era um posto do exército romano, onde um oficial ele era responsável por uma centúria. Isso para a gente não significa muita coisa, mas a gente entende que centúria eram aproximadamente 100 homens, um grupo de mais ou menos 100 homens. Então é nessa cidade que Jesus chega ali, entrando em Cafarnaum, sai esse centurião ao encontro de Jesus, pedindo para falar com ele, rogando por ele ali. Esse centurião, é importante a gente entender o que é um centurião, como que era a realidade dele, porque isso vai ser muito importante para a gente compreender o final do texto. Como eu disse, o centurião ele era um oficial do exército romano, o maior exército de sua época, o mais poderoso, e a questão da autoridade, que a gente vai ver que é um ponto importante no texto, era uma realidade comum para o centurião. Todos os dias, o seu ofício era em dar e receber ordens. E a gente vai ver que a fé do centurião ela está, de certa forma, conectada a essa realidade que ele tinha. E aí, o texto diz, no versículo 6, aqui em Mateus, diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A forma como o servo é relatado aqui, a forma como o texto explica aqui, pelo menos em Mateus, diz que ele estava de cama, paralítico. É que paralítico não é só, como a gente costuma usar hoje, sem o movimento das pernas, um impedido de locomoção. A palavra aqui dá uma ideia mais de um cenário um pouco mais grave. A gente vê que a situação dele aqui era uma situação de quase morte. A gente vai ver já aqui
esse mesmo relato pela perspectiva de Lucas, e lá ele diz que o servo estava à beira da morte. Então não era simplesmente alguém que não conseguia se locomover, mas era alguém que estava já no fim da vida, quase morrendo, né? E por isso a urgência, por isso o desespero, talvez, que esse centurião tivesse em favor desse seu servo, que, pelo que a gente entende, era alguém de muito apreço, era alguém onde ele tinha muita estima. E é importante a gente ressaltar aqui, né, como eu falei, essa mesma passagem lá é relatada também em Lucas, e a perspectiva de Lucas ela é um pouquinho diferente, mas não contraditória. A gente vai ver que são objetivos de relatos um pouco diferentes um do outro, mas eu queria ler com vocês lá em Lucas para a gente ter um outro panorama, algo que vai enriquecer um pouquinho também esse texto aqui de Mateus. Então vamos ler lá em Lucas, capítulo 7, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz lá: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. Você vê que aqui ele nem fala sobre paralítico, mas diz que ele já estava doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu o centurião falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que se fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Então, pelo relato de Mateus, dá a entender que foi o próprio centurião que foi falar com Jesus. Pelo relato de Lucas, a gente vê que não foi o centurião. Foram, primeiro, alguns anciãos, líderes religiosos ou anciãos dos judeus, e depois, quando Jesus estava próximo, ele já mandou alguns amigos falar. E como eu disse, isso aqui não é uma contradição, porque era comum, naquela época, que quando eu enviava alguém para falar alguma coisa em meu nome, era como se eu estivesse falando. Então, quando Mateus diz que foi o centurião que foi falar com Jesus, mesmo que na prática tenham sido os anciãos e depois os amigos, era a palavra do centurião, era a vontade dele que estava ali, então era como se o centurião tivesse ido lá falar realmente. Então aqui a gente já começa a perceber, por esse relato que a gente viu de Lucas, que a fé que o centurião tinha. O texto diz aqui que ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar sobre esse Jesus, e a partir daí ele vê a situação do seu servo e envia pessoas ali ao seu encontro. Isso aqui é legal porque é dessa forma que a fé nasce. A fé, Paulo diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não ouvir qualquer coisa, mas o ouvir a palavra de Cristo. Então, quando Paulo diz isso em Romanos 10, 17, ele está falando que a fé é gerada pela pregação da palavra, a palavra de Cristo é que gera a fé no homem. E esse homem, esse centurião, ouve essa palavra, ouve os relatos, os sinais, aquilo que Cristo estava fazendo naquela mediação, e nele ele acredita. Ele vê nesse homem, nesse Jesus que o pessoal tanto falava, que a gente viu que o leproso, por exemplo, do versículo anterior, do cenário anterior, depois que é curado, sai espalhando para todo mundo o que Jesus tinha feito. A partir desses relatos, esse centurião, ele ouve isso e aí ele entende: esse cara pode resolver a minha situação. Esse Jesus de quem tanto falam, de quem tanto eu tenho ouvido, ele pode curar o meu servo. E depois a gente vai entender por que ele reconhece isso. Então, Lucas relata que o centurião tinha alguém ali de muita estima, que era o seu servo. Ele deveria ser, e ele também aparentava ser bem relacionado com os judeus. Naquela situação ali, era muito difícil você ver uma relação amigável entre um romano e um judeu. Os romanos eram opressores dos judeus, eles oprimiam os judeus. Esse centurião, por exemplo, assim como outros que eram relatados também no Novo Testamento, normalmente eles são relacionados a aspectos favoráveis, amigáveis, são sempre relatados como alguém de um aspecto positivo.
Então esse centurião ele tinha um bom relacionamento com aquela cultura, com aquela comunidade, visto que os próprios anciãos dizem, né, ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga e por isso estavam ali contribuindo para que o pedido dele, né, que Jesus atendesse o seu pedido. Então, esses líderes religiosos, esses anciãos dos judeus, eles atuavam ali como autoridades locais, como juízes, e foram, a partir disso, falar com Jesus. E o texto de Lucas nos diz que, ao encontrar com Jesus, os anciãos suplicaram com insistência, né, ou pediram insistentemente. O que eles falaram ali? Este homem merece que lhe faças isso. E assim, eu acabo me identificando um pouco com isso aqui também, não sei vocês. Mas às vezes a gente chega diante de Jesus com esse mesmo pensamento, né? A gente chega diante de Jesus com algum problema, alguma situação, alguma angústia, e pode ser que a gente não verbalize isso diretamente, mas talvez a forma como a gente age reflita um pouco disso, como se a gente chegasse a Jesus dizendo: Senhor, eu mereço que o Senhor faça isso aqui por mim. Você está em oração com Deus ali e talvez você fala: Senhor, que seja feita a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas se a sua vontade for essa aqui, né, a gente começa a tentar direcionar ali, dar umas dicas para o Senhor de qual é a vontade dele, né? A gente fala: Senhor, eu vou sempre nos cultos, eu estou sempre lá, Clube do Livro, fui em todos, não falto nenhum, até assumi uma cota do aluguel do galpão, Senhor, aí é a tua vontade, mas, né, ele merece que o Senhor faça isso por ele. Às vezes a gente se sente assim, às vezes a gente acha que é assim, mas a maneira mais fácil e mais prática, a maneira correta da gente logo cair na real é a gente tirar o olho, né? Tirar a visão daquilo que a gente acha que é ou daquilo que a gente acha que fez e a gente olhar para a cruz de Cristo. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente entende que não tem história do que eu fiz, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, mas entendemos que o próprio Cristo é o centro de todas as coisas, é Ele quem se entregou e é por meio dEle que nós recebemos todas as coisas. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que nós somos, tudo que nós vestimos, comemos, tudo isso é graça, tudo isso é favor imerecido. Não tem porquê nós chegarmos diante de Deus, diante de Jesus, suplicando insistentemente, como esses anciãos fizeram, rogando-lhe como se nós merecêssemos alguma coisa, porque a grande verdade é que nós não merecemos nada. Tudo que nós recebemos e temos, o ar que nós respiramos, é graça. Nem isso nós merecíamos, mas pela graça, pela misericórdia de Jesus, nós estamos aqui. E quando a gente olha para o centurião, a gente entende que acho que ele já entendeu isso. Ele pede para os anciões falarem com Jesus, mas pelo discurso que a gente vê, pela fala do centurião em seguida, parece que ele entende que ele não era digno. Então, como o texto diz, né, no restante, a gente entende que o centurião ele vê que ele chega para Jesus, pelo texto de Lucas, Jesus diz que vai com os anciãos à casa do centurião. Quando estava quase chegando, o centurião manda alguns amigos e diz lá: Senhor, não te incomodes, não entre na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre aqui na minha casa. E se a gente volta lá, né, para o texto de Mateus, lá no versículo 7, a gente vê esse cenário resumido, né? Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E aí no versículo 8 respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. O centurião reconhece Jesus como Senhor, né? Da mesma forma como o leproso no outro bloco, a gente vê o centurião também, a primeira coisa é se dirigindo a Jesus como Senhor. Ele reconhece aqui, lembra que eu falei que era importante a questão da autoridade? Ele reconhece imediatamente aqui a autoridade que Jesus tinha e vai a ele dizendo: Senhor, não mereço receber-te diante da minha casa, né, debaixo do meu teto. Então o centurião ele reconhece a autoridade de Jesus, se humilha diante dele, e essa humildade parecia ser um traço do caráter desse centurião, né? A forma como ele estimava o servo, a forma como ele se relacionava com a cultura ali, pareciam ser marcas da sua personalidade, e junto com essa grande demonstração de humildade, há uma demonstração maior ainda de fé, né? Jesus ouve alguém dizendo que ele não precisava nem ir ao local, não precisava ele tocar, mas bastava uma única palavra
para que o servo fosse curado, né? Aquele que só tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha plena certeza de que bastaria uma palavra para que o seu servo fosse curado. E aí no versículo 9, a gente entende um pouco melhor do porquê que esse homem, porquê que esse centurião, que só tinha ouvido falar de Jesus, tem uma fé tão grande, uma fé tão singular no meio daquele contexto, que Jesus vai chegar a se admirar com ela. O versículo 9 diz: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça, e ele faz. Como eu falei no início, a realidade, o dia a dia de um centurião era sobre autoridade. A posição dele era uma posição de autoridade. Então, dar ordens, receber ordens, né, verificar se as ordens estão sendo cumpridas, era normal, era comum para o centurião naquela época. Como um oficial romano, ele precisava garantir que ordens que eram enviadas, elas seriam cumpridas. Então, o que o centurião conclui é o seguinte: se eu, que sou um centurião, um gentio, que não faço nem parte do povo de Israel, sou sujeito à autoridade, se eu... e aqui há duas interpretações possíveis, né? Esse sujeito à autoridade pode se entender sob a autoridade, no sentido de que ele possui autoridade, está debaixo de autoridade para poder mandar em outras pessoas, ou que ele também tem superiores, né, acima dele, que eles têm outros oficiais de escalão maior que também faziam autoridade sobre ele. Qualquer uma das duas atende o nosso objetivo aqui, mas acredita-se que ele também tinha superiores, né, sobre ele. Então ele diz: se eu, que obedeço aos meus superiores, se eu, que sou sujeito à autoridade e tenho subordinados a mim, e o que eu falo eles fazem, se eu, que sou uma mera pessoa aqui, que nem sou do povo de Deus, tenho esse poder, por que que o Cristo, por que que o Messias, por que que o Senhor de todas as coisas não faria a mesma coisa? Se eu tenho autoridade sobre alguém, ele, como Deus, como o Messias, deve ter autoridade sobre tudo, inclusive para ordenar que uma simples doença, algo que está acometendo o meu servo aqui agora, se ele ordenar, basta que ele fale, ele não precisa fazer, ele só precisa falar que essa doença vai sair. Então a fé do centurião, ela é baseada num conceito de autoridade. Então, como eu dizendo aqui, basta uma única palavra para que a vontade de Jesus, para que a sua vontade fosse cumprida. E que fé incrível, meus irmãos, que fé linda, quanta confiança a gente vê na pessoa do Cristo. E diante dessa demonstração de fé, né, a gente precisa se perguntar: como que tem andado a nossa fé? Como que a gente tem lidado com as nossas expectativas? Como que a gente tem caminhado na vida cristã no que diz respeito à nossa fé? A gente confia que a vida que a gente vive é uma vida guiada pelo próprio Deus, é uma vida submissa ao Senhor? Ou às vezes a gente tem momentos em que a gente fraqueja, em que a gente esquece do Deus que nós servimos, que é o nosso Pai, que é o nosso cuidador, que é o nosso provedor? Então vale a gente se perguntar e refletir nessa manhã como é a fé que a gente tem, né? Que tipo de fé que a gente tem levado? Será que a gente acredita na palavra? Será que a gente olha para a Bíblia, a gente lê a Escritura e isso é suficiente para nós, para a gente ter a segurança em Cristo, ter a segurança em Deus? Ou será que a gente ainda fica procurando sinais sobrenaturais, meios externos, confirmações miraculosas para que a gente possa acreditar naquilo que a Bíblia nos diz? É uma pergunta válida nessa manhã que eu queria deixar para a gente aqui. A palavra de Jesus tem sido suficiente para gerar fé em nossos corações, ou a gente tem buscado confirmar a nossa fé em outras coisas? E é mediante essa demonstração de fé, mediante esse ato tão incomum para aquele povo, para aquela época ali, que a gente vê a reação de Jesus a partir disso. A gente vê no versículo 10, né, Jesus dizendo: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A fé faz parte do cerne do ministério de Jesus. O objetivo do Cristo, ele foi enviado para aqueles que creiam nele, que creiam que ele é
o Filho de Deus, que ele é o Messias, o enviado de Deus, que aqueles que crescem, que tivessem fé nele, sejam salvos, né? Tenham a vida eterna. Então Jesus, como Filho de Deus, ele tinha plena fé, ele tinha certeza daquilo que o Pai faria por meio dele, né? E naquilo que ele faria por meio do Pai. E à medida que ele começa a se relacionar com as pessoas, à medida que ele começa o ministério, começa a operar os sinais e vê a reação das pessoas, ele percebe que a fé que Jesus tinha era talvez uma característica só dele. Que as pessoas que o seguiam, as pessoas que começavam a interagir com ele ali, talvez elas acreditassem no que ele fizesse, mas não tivessem fé em quem ele era. Né? Muitas das pessoas que seguiam Jesus, à medida que ele passava e pregava e curava muitas pessoas, eles acreditavam que aquele cara tinha poder, acreditavam que ele podia curar as pessoas, que ele podia multiplicar peixe, multiplicar pão, mas acreditavam no poder de Deus e não na pessoa de Deus. Acreditavam que ele fosse alguém diferenciado, mas não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não tinham fé que ele era o Filho de Deus. Então, quando esse Jesus, que estava diariamente lidando com esse tipo de fé, encontra alguém que não era parte dos judeus, não tinha conhecimento da lei, não tinha conhecimento dos profetas, não tinha conhecimento de nada, mas que ouviu só as coisas que Jesus tinha feito e age dessa forma, a gente consegue entender por que ele se admira. Ele olha para aquilo e fala, nossa, nesse tempo não encontrei ninguém assim. Jesus se admira num segundo momento, num outro cenário, com uma situação parecida. Né? Ele também encontra alguém que era gentio e que não era dos judeus e tem uma fé semelhante. Ele também, o texto diz que ele se admira com isso. Então Jesus se admira porque nem mesmo no povo de Israel, que tinha a lei, que tinha os profetas, que tinha a revelação da palavra de Deus, aqueles que contavam histórias de suas crianças, que propagavam a lei oral ali, né? Propagavam a história do povo de Deus, como que Deus escolheu Abraão, como que Deus prometeu Isaac e Jacó, como que Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito. Esse povo que tinha essas histórias bem vívidas, sabia a Torá de cor, esse povo não tinha a fé que esse gentio, que tinha acabado de conhecer Jesus, tinha. E aí é por isso que Jesus se admira. E aí, para a gente já caminhar aqui para o final do texto, né, Jesus se admira com essa fé dele e Jesus vai um pouco mais além. Ele diz, no versículo 11, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ou os filhos do reino, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus emprega aqui uma figura que era muito comum para os judeus. A figura de um banquete era muito comum naquela cultura, de que quando o Messias viesse, quando a palavra se cumprisse, haveria um banquete, onde todos os judeus se sentariam juntos, alegres, festejando com os patriarcas, né? Então com Abraão, com Isaque e Jacó, outros personagens que não são relatados aqui, mas com Moisés, com Davi. Isso era um contexto comum, era um pensamento comum na cabeça de um judeu, de que nós, como a nação eleita, como o povo de Deus, como o povo escolhido, nós banquetearemos, né? Nós cearemos, nós comeremos juntos com Jesus, com Deus e com esses patriarcas. E Jesus pega esse pensamento e ele fala que, muito pelo contrário, muitos viriam do Oriente, muitos viriam do Ocidente, muitos viriam de todos os lados, de fora do povo de Deus e sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então ele diz que pessoas viriam de todos os cantos, pessoas que não faziam parte dos judeus, pessoas que não faziam parte dali, viriam e ceariam, fariam parte daquele banquete, ceariam, desfrutariam da presença de Deus naquele sentido. Porém, os súditos do reino, os filhos do reino, esses seriam lançados fora. Os súditos do reino são os judeus, são aqueles que faziam parte do povo, que, como eu disse, muitas vezes não acreditavam. Muito pelo contrário, negavam e recusavam a acreditar e perseguiam Jesus, que era o Filho de Deus. Eles não acreditavam porque a expectativa que eles tinham de um Messias poderoso, um guerreiro que libertaria ele de Roma, era incompatível com o perfil de Jesus. Jesus não era esse guerreiro, Jesus não veio libertar o povo judeu de Roma. Então, se os judeus veem um Jesus que não é o Messias que eles querem, não é o Messias que a gente está esperando. Por isso esse cara não é o Messias. E é justamente por causa disso, porque eles veem Jesus, conhecem Jesus
e negam esse Jesus, é que eles serão condenados. Por terem a Torá, por terem todas essas coisas e ainda assim negarem o Filho de Deus, é porque eles serão lançados fora do banquete. Jesus diz que os filhos do reino, esses que negaram reconhecer que Ele era o Senhor, que Ele era o Jesus, o Messias, eles seriam lançados para fora nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. A imagem do banquete é onde você tem um rei com com as pessoas dentro do seu castelo, num ambiente super farto, iluminado, de alegria, e você tem o lado de fora do castelo, um lado escuro, onde não tem movimento, onde não tem nada, um lugar frio, de fome, né? Por isso choro, ranger de dentes, nas trevas. Era nesse local que aqueles que negam a Jesus iriam para fora, para o lado de fora do castelo, para fora do banquete. E essa é uma verdade crucial para que a gente entenda. Esse é o destino daqueles de quem não tem fé em Cristo. Aqueles que ouvem falar de Jesus, aqueles que conhecem a sua palavra, escutam Ele, mas não o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, esse é o destino para todos eles, a condenação eterna. O inferno é o destino para aqueles que têm contato com Jesus, que ouvem falar dele, ou que às vezes nem têm contato, nem nunca ouviram falar, mas por já nascerem no pecado, já nascerem em pecado e precisarem, como todos nós, de um Salvador, aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus como Senhor, que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o destino de todos que negam a Jesus, seja ele judeu, seja ele gentio, todos aqueles que querem viver em anarquia a Deus, vivendo como se Deus não existisse, vivendo aquém da vontade de Deus, esse é o destino deles. E Jesus usa a fé do centurião, usa essa passagem para explicar essa verdade. A gente vai ver que a condenação, o inferno, é um tema muito mais presente no discurso do ministério de Jesus do que o próprio céu, né? Do que a vida eterna em si. Então, aqueles que preferem continuar vivendo por conta própria, agindo em contradição a Deus, em contradição à vontade de Deus, que não querem reconhecer Deus como Senhor do universo, como o Senhor de todas as coisas, eles é que serão lançados no inferno, eles que serão lançados na condenação eterna. Como eu disse, não importa se é um gentio, não importa se é um judeu, não importa se a família dele é cristã, se a esposa é cristã, se o marido é cristão, se o pai e mãe são cristãos, não importa o contexto. Se essa pessoa não declarar publicamente, reconhecer que ela carece de um Salvador, com certeza ela será condenada, assim como todos nós éramos condenados. Nós estávamos condenados, mas nós louvamos a Deus porque, da mesma forma como acontece com o centurião aqui, aconteceu conosco, é o que a gente vê no versículo 13, para a gente já encerrar. Então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Em outras traduções diz: vai, pois conforme a tua fé. E aqui a gente vê que a fé é o meio pelo qual a cura acontece. O resultado é que, a partir da fé do centurião, o servo dele foi curado. E é maravilhoso que é a fé em Jesus que pode nos curar. É a fé que temos em Jesus que cura não só um leproso, cura não só um servo de um centurião, mas nos cura, nos liberta da condenação eterna, nos liberta do pecado, que é a nossa maior doença. O servo aqui estava à beira da morte, né? Estava quase morrendo. Nós estávamos mortos. Nós estávamos já mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, como Paulo diz em Efésios, e é a partir da fé, que não vem de nós, mas que é dom de Deus, e pelo meio da fé, pela graça, mediante a essa fé, que nós somos salvos. É por meio dessa fé que Cristo nos alcança, que nos dá uma nova vida e nos faz sair de um cenário de morte, escuridão, condenação, para um cenário de vida. Assim como esse servo do centurião, pela fé que não era nem dele, uma fé do seu mestre, do seu Senhor, ele foi curado. Assim também nós fomos curados do pecado, assim também nós fomos salvos, libertos da condenação, por meio da fé que temos em Jesus.
Essa é a principal ensinamento desse texto. Aqui o importante para nós não é que se a gente acreditar com muita vontade, ter muita fé, aquilo que a gente quer vai acontecer. A gente falou aqui, o centurião reconhecia a autoridade de Jesus. É a partir da autoridade de Jesus que a fé dele era genuína. Se nós reconhecemos que Jesus é poderoso para fazer aquilo que a gente quer, nós somos os senhores de Jesus. Nós somos aqueles que estamos ditando o que ele vai fazer. Nós precisamos reconhecer que ele é Senhor sobre nós, termos fé naquilo que ele vai fazer. Como eu dei o exemplo lá no início, se eu não entendo nada de obra e um pedreiro fala que tem que ser X, eu tenho que reconhecer a autoridade dele e reconhecer que é daquele jeito que precisa ser feito, que um médico fala, é assim que a gente reconhece, e com Jesus é a mesma coisa. A palavra de Jesus, a vontade de Jesus já está explícita, já está clara para a gente, está registrada. Você tem ela aí com você, talvez num livro na sua mão ou dentro do seu celular, num aplicativo, mas é a Escritura. A palavra de Deus revelada já está aqui com a gente. Essa é a vontade de Deus. E a sua vontade é que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós estávamos mortos, perdidos e sem chance de salvação. Nenhum de nós poderia curar, nenhum de nós poderia nos ressuscitar, mas nós fomos alcançados por um Deus que, em infinita graça, em infinita misericórdia, se revela a nós. Esse Deus nos traz a vida, nos mostra quão perdido nós estávamos e nos mostra não só a perdição que tínhamos, mas o caminho para a salvação. Ele revela, esse Deus envia o seu próprio Filho, envia o Cristo, o Messias, para que aquele povo entendesse que ele era o Filho de Deus e para que a sua palavra registrada nos mostrasse hoje que ele continua sendo o Filho de Deus e que está à destra do Pai, esperando para voltar e nos buscar, para vivermos a eternidade ao seu lado. O que nós entendemos e aprendemos aqui com a fé do centurião é que basta que a gente reconheça a autoridade de Jesus, basta que nós reconheçamos que Ele é o Senhor, que Ele sim é o Filho de Deus, e aí sim, através dessa fé, nós somos salvos. Que o Espírito Santo nos ajude nisso, que o Espírito Santo aplique todos os dias essa verdade nos nossos corações e que a partir disso nós consigamos viver uma vida santa diante de Deus à medida que avancemos em santidade, esperando o dia em que Ele voltará para nos buscar. Que o Espírito Santo nos guarde e nos ajude nessa palavra e vivamos ela não só hoje, mas durante a semana, para a glória do seu santo nome. Amém.